Começando, pessoal, mais uma vez a nossa segunda videoaula. Videoaula essa que vai ser falado sobre o sistema cardiovascular. A primeira videoaula, sistema respiratório. Agora falaremos do sistema cardiovascular. Dentro dos mesmos esquemas, as estruturas que o compõem e a função desse sistema. Pessoal, quando se fala em sistema cardiovascular, tá chegando para vocês agora, tá? Uma das principais funções é, pessoal, transportar, tá? É levar substâncias, é levar nutrientes, é levar hormônios, é levar substâncias que vão ser fundamentais para o nosso organismo, para que ele não entre em colapso. Ou seja, o papel básico desse sistema é transportar. E quem transporta essas substâncias, pessoal, para todo o nosso corpo, é isso aqui, ó, o nosso sangue, porque é ele que circula dentro dos nossos vasos, sejam as veias, sejam as artérias, sejam os capilares. Nosso sangue corre lá dentro, levando o que é importante para todos os tecidos do nosso corpo, para todas as partes do corpo vai chegar sangue, levando as substâncias fundamentais. Então, ó, ele leva, ele conduz e distribui essas substâncias, como também pode trazer aquilo que não vai ser importante. Então, vamos falar aqui do sistema cardiovascular ou circulatório. Como função básico, transportar substâncias. Vejam bem aqui, ó, olha esse esquema. Imagine, vai chegar aí para vocês. Olha o trânsito. Gente, quando no trânsito dois carros se chocam, aquele trânsito ele vai parar. Ele não vai estar fluindo. Por quê? Porque houve um acidente e tudo vai lá ficar desorganizado. Então, vão esperar a polícia chegar, vão esperar a perícia chegar e tudo lá está parado. Isso não pode acontecer com o nosso corpo. Por quê? O nosso sangue ele corre 24 horas por dia. Se o nosso sangue parar, como é que o nosso corpo vai receber nutrientes? Como é que vai receber oxigênio? Como é que vai receber glicose? Então, se o sangue para, vai ter o quê? Problemas. A gente pode até morrer, porque o nosso sangue ele corre 24 horas por dia, tá? Até por quê? Porque é o sangue correndo nas nossas veias, tá? Nas nossas artérias capilares, que vão transportar os nutrientes dos locais de absorção até as células dos diferentes órgãos para ser levado para todas as partes do nosso corpo. Então, nosso sangue não para de percorrer o nosso corpo, não. A não ser que a gente morra. Quando a gente está morto, claro, não tem mais circulação. Morreu, o sangue para de circular. Mas enquanto estamos vivos, o sangue circula 24 horas por dia. E esse transporte é fundamental porque ele vai levando o quê? Substâncias importantes para a nossa vida. Então, quem faz isso? O sangue, tá? Continuando aqui. Quais são os componentes que vão ser levados? São vários. Várias substâncias o sangue leva, desde oxigênio, desde hormônios, nutrientes, glicose, tá? A temperatura também vai ser regulada por meio desse transporte do sangue. Então, é uma comunicação intensa e primordial para a vida de todos os seres humanos, tá? Relacionado aí ao transporte de substâncias digamos, baseadas, né? Tendo como função aí do sistema cardiovascular. Ele vai transportar sangue e levando substâncias fundamentais para o nosso organismo. Tá claro? Então vamos aqui continuando. Anote aí no caderninho de vocês ou na mente de vocês. Quando eu perguntar como é que o sistema cardiovascular está dividido? Olha o corpo aí da pessoa, pessoal. Pessoal, são essas três divisões. O sistema cardiovascular é dividido em coração, que você vai ver a função básica, que não é amar, o coração não é amar, é a função que você vai ver daqui a pouco. O sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos. Quando eu falar em vasos sanguíneos, anota esses três aqui, ó. As artérias, as veias e os capilares. Artérias, veias e capilares, cada um vai ter a sua estrutura, a sua função e o tipo de sangue transportado. E vamos ter também quem, pessoal? O sangue propriamente dito.
Então, essa é a divisão: coração, o sangue e os vasos sanguíneos. Gente, o coração, no caso, ele é essa estrutura que tem 4 cavidades, tá? O sangue vai passar 2 vezes pelo coração para ser levado para todo o nosso corpo. O sangue, ele corre dentro de vasos e a circulação humana, nossa, ela é completa, porque o sangue venoso e o arterial não se misturam. Então, aqui, começando o contexto aí de onde o sangue é produzido. Na aula lá da semana passada eu falei, o sangue é produzido na medula óssea, tá? Aqui, ó, a medula óssea é ela quem produz o sangue. E o sangue tu vai ver as células sanguíneas e também a parte líquida desse sangue. Então, ó, onde é que ele é produzido? Na medula óssea, existente aonde? No interior de ossos longos. Olha aí, ó, o osso longo e a medula óssea com a função de produzir células sanguíneas. Quais são essas células, pessoal? Aprenda aqui comigo, ó. Os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias. Nós temos aqui glóbulos brancos e temos aqui os fragmentos de células, que são as plaquetas. Essas são as estruturas que compõem o sangue. Glóbulos vermelhos ou hemácias, glóbulos brancos, chamados também de leucócitos, e as plaquetas. Detalhe, pessoal, glóbulos brancos tem uma variedade grande, tá? Tem 5 tipos, basicamente, de glóbulos brancos, e cada um vai atuar de acordo com o problema do nosso corpo, tá bom? Então, tu vai ter os glóbulos vermelhos, tu vai saber por que o nosso sangue é vermelho. Tu tem ideia? Tu vai ver já já. Glóbulos brancos com as suas variedades e as plaquetas que existem e cada um tem a função. Qual é a função dos glóbulos vermelhos? Qual é a função dos glóbulos brancos e a função das plaquetas? Tu vai ver agora. Então, vamos aqui aprender essa divisão primeiro. Componentes do sangue. Quando perguntar, gente, como é que o sangue está dividido? Pessoal, o sangue ele tem 2 partes. O sangue é formado pelo plasma e é formado pela parte sólida, que são os elementos figurados. O plasma, pessoal, é a parte líquida do sangue. A parte sólida do sangue são as células que compõem o sangue. Olha aqui esse vaso sanguíneo do lado. Olha para ele nesse vaso sanguíneo. Então, dentro dele está correndo sangue. Você está vendo aqui, ó, os glóbulos vermelhos. Você está vendo aqui, ó, os glóbulos brancos, com as suas variedades, e tu tá vendo aqui fragmentos celulares, que são as plaquetas. E o plasma lá do lado. Por que plasma? Porque plasma é a parte líquida, formada principalmente por água. Então, ó, de novo, tu tem no sangue a parte líquida, chamado de plasma, e a parte sólida, onde se encontram os elementos figurados, que são as células que compõem o nosso sangue. Agora veja aqui comigo, ó, o plasma. 55% do volume do sangue é plasma, a parte líquida. E essa parte líquida, ela é rica em quê? Em água, tá? Cerca de 90% do plasma é água. E além de água, no plasma eu tenho vitaminas, tenho sais minerais, tenho hormônios, tenho lipídios, tudo presente no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. Quando não é mais a parte líquida, eu vou encontrar quem? Os elementos figurados, glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Ó, pessoal, olha o número dos glóbulos brancos. Eu tenho vários tipos. Eu tenho neutrófilos, eu tenho eosinófilos, eu tenho basófilos, eu tenho linfócitos e eu tenho monócitos. São variedades de glóbulos brancos. E tu vai ver a importância dos glóbulos brancos, assim também com a importância das plaquetas. E vamos continuar o nosso estudo. Tá aqui as hemácias. Pessoal, o maior número de células sanguíneas são as hemácias, tá? Existem muito mais hemácias no nosso corpo do que glóbulos brancos e também do que plaquetas. Por que o número de hemácias, porque o número de glóbulos vermelhos vai ser maior? Porque o papel dos glóbulos vermelhos, pessoal, anotem bem, a função das hemácias é transportar oxigênio. Então é por isso que o número tende a ser maior.
no corpo humano, porque são as hemácias que vão levar oxigênio para todo o nosso corpo. Outra coisa, por que que o nosso sangue é vermelho? Porque o nosso sangue, porque nas hemácias tem uma proteína, anota bem esse nome, tem uma proteína chamada de hemoglobina. Exatamente. A hemoglobina é uma proteína que confere a cor vermelha ao nosso sangue. É por isso que o sangue humano é vermelho, por conta da presença da hemoglobina. Qual é a função das hemácias? Transportar oxigênio para o nosso corpo. Tranquilo? Agora, vamos aqui partir para os leucócitos, ou seja, os glóbulos brancos. Se as hemácias têm função de transportar oxigênio, qual é a função dos leucócitos? Olha os soldados. Eles são os nossos soldados. A função dos leucócitos é proteger o nosso corpo contra infecções, tá? São os cães de guarda. Eles nos protegem contra algum agente infeccioso. Por exemplo, se o teu corpo, uma bactéria entrar no teu corpo, se um vírus entrar no teu corpo, quem vai lá destruir esse agente estranho são os glóbulos brancos. Então, eles são os soldados que vão destruir o agente estranho. Para quê? Para que esse agente estranho não te cause infecção. Então, essa é a função dos glóbulos brancos, atuar na defesa do nosso corpo. Por isso que ele colocou aí no slide esses soldados. Então, eles equivalem aos soldados de proteção, de proteger o nosso corpo contra infecções, proteger o nosso corpo contra doenças, tá? Essa é a função dos chamados soldados, glóbulos brancos. E vai depender da infecção, vai haver a produção de determinado glóbulo branco. E as plaquetas, pessoal? Chega para vocês agora. Qual é a função das plaquetas? Imagine, quando você sofre um corte e o sangue começa a extravasar. Em poucos minutos, aquele sangue ele para de escorrer. Por quê? Porque aquele sangue vai coagular. Quem atua nesse processo de coagulação do sangue são as plaquetas. Graças às plaquetas, o sangue coagula e você não vai perder o teu sangue. Vai evitar, assim, possíveis hemorragias. Então, ó, veja como cada estrutura do sangue tem a sua função. Glóbulos vermelhos transportam oxigênio, glóbulos brancos, defesa do corpo, e plaquetas, eles atuam contra os processos de hemorragia, ou seja, eles estancam o sangue. As plaquetas, agrupando-se, elas ajudam a fechar a ferida e também vão ajudar com que micróbios não entrem pelo aquele ferimento, porque elas vão formar um coágulo. Olha como é que acontece aqui, ó. No caso das plaquetas, tá? As plaquetas num corte, quando tu se corta, elas vão se formando, vão se juntando e vão formar tipo uma teia de aranha e vão lá para o corte. Então, quando elas fazem isso, elas formam um aglomerado e esse aglomerado forma isso aí, ó, o coágulo. Então, quando elas formam esse coágulo, elas vão prender nessa ramificação, vai ficar cheio de plaquetas e os glóbulos vermelhos também ficam presos. E aí não tem mais sangramento. Ou seja, formou o coágulo, parou o sangramento. Então, pessoal, essa é a função das plaquetas. Atua no processo de coagulação do sangue. Elas estancam o sangramento. Viu como uma coisa é importante? Viu como cada célula tem a sua importância? Tá? Muito, muito importante e útil que vocês aprendam as funções dessas variedades de glóbulos, de estruturas, de células que nós temos no nosso sangue. Tranquilo? Captando? Então vamos aqui continuando. Chegamos nele agora, pessoal. O nosso coração, tá? Aí, ó, protegido também pela nossa caixa torácica. É um órgão muscular, ele é oco e está situado na caixa torácica entre os nossos dois pulmões. Qual é a função do coração? Que tu não vai esquecer nunca, que tu sabe. Ele está nesse movimento, ó. Vai chegar para vocês aí. Esperando chegar para vocês. Chegou, tá aí, ó. O coração batendo. Gente, o coração bate assim, ó. É nesse movimento de lube e dube. Aqui, ó. Lube, dube. Lube, dube. Aqui, ó. Sístole, que é um dos movimentos do coração. A sístole é contração da musculatura. A diástole
é relaxamento. Então, ele fica assim, ó, movimento de relaxar, contrair. Relaxou, contraiu. Relaxou, contraiu. E bate 24 horas por dia. Aprenda comigo. A função principal do coração é o quê? Bombear o sangue para todo o corpo através dos vasos sanguíneos. Ela leva sangue, bombeando esse sangue para todo o nosso corpo. E vejam, ó, as ramificações dos vasos, veias, artérias, capilares, levando esse sangue e trazendo esse sangue também de todas as partes do corpo para o coração. Continuando aqui comigo, tá? O coração. Lembrando, pessoal, mais à frente eu vou falar de estruturas importantes que tu tem que anotar aí, tá? Qual é o principal músculo do coração? Vou falar daqui a pouco. Qual é a principal artéria do coração? A artéria é essa que vai levar sangue arterial para todas as partes do corpo. O coração necessita que você não seja uma pessoa sedentária, tá? Tem que ter uma boa alimentação, praticar muita atividade física para o coração sempre continuar com a sua vida saudável, tá? Tanto para ele quanto para nós. Hábitos também, tá? Para não fumar, não beber, são coisas boas que também vão fazer bem ao nosso coração. Tá aqui ele, o coração. Deixa eu chegar aí para vocês. Chegou! Olha o coração. Gente, primeira coisa, aprendam. O coração tem 4 cavidades, 4 buracos, tá? Você tem 2 átrios e 2 ventrículos. Anotem aí, são 4 cavidades. 2 em cima, 2 embaixo. Vou mostrar aqui para vocês agora, ó, como é que acontece as entradas de sangue e saída de sangue do coração e chegada de sangue do coração. Então tá aqui. Tu tá vendo as veias cavas superior e inferior? Gente, a veia cava superior, ela traz sangue venoso de todas as partes de cima do corpo. Já que a inferior, ela traz sangue venoso também das partes de baixo do nosso corpo. Esse sangue, ele vai entrar aqui, ó, pelo átrio direito. Acompanha bem. O átrio direito traz sangue de cima e de baixo do nosso corpo, tá? Aí vem do átrio direito, o sangue venoso passa para o ventrículo direito. Esse sangue, ele é pobre em oxigênio. Ele precisa ser oxigenado. Então, quando o sangue chega no lado direito do coração, esse sangue venoso, ele vai ser encaminhado lá para os pulmões, para que realize o quê? As trocas gasosas. Tá? A artéria pulmonar vai levar sangue venoso lá para os pulmões. Chegando nos pulmões, lá nos alvéolos, esse sangue vai ser o quê? Oxigenado. Por que que isso vai ter que acontecer? Porque depois de oxigenado, esse sangue vai voltar de novo para o coração, por aqui, ó, por meio das veias pulmonares. Aí agora sim, já vai vir sangue arterial. Esse sangue arterial entra pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, ó, ele vai ser encaminhado para a artéria aorta. Anotem na cabecinha de vocês, a artéria aorta é a principal artéria do coração e ela leva sangue arterial, que é um sangue rico em gás oxigênio, para todos os tecidos do nosso corpo. Ok? Então, ó, essas são as cavidades. Tu podia perguntar assim, professor, esse sangue, eles não vão se misturar? Não. E tu vai ver depois por que que esse sangue não se mistura. Que eu vou voltar novamente para falar acerca disso, tá? Então, ó, coração com 4 cavidades. E aqui nós vamos ver os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. Por que que eles têm esse nome, tá? E a importância? Pessoal, anota isso aqui, ó, os capilares. Quando eu perguntar para vocês quais são os vasos mais finos do nosso corpo, tu não vai errar nunca. Os mais finos são os capilares. Por que capilares? Porque eles têm o diâmetro de um fio de cabelo. O fio de cabelo não é fino? Então os capilares também são as ramificações, os vasos mais finos que tem no nosso corpo. Por isso são chamados de capilares, tá bom? São essas estruturas finas que também transportam sangue no nosso corpo. Então vamos conhecer aqui, só para tu entender. Sangue arterial transporta sangue
rico em gás oxigênio. Quem leva são as artérias. Todo vaso que sai do coração, pessoal, levando sangue oxigenado é a artéria, tá? As artérias transportam sangue arterial. Então, esse sangue arterial, ele sai do coração e é levado para todo o corpo. Toda artéria transporta sangue arterial? Transporta, só que tem exceções. Existem duas artérias que não transportam sangue arterial. São aqui embaixo, ó, a artéria pulmonar e as artérias umbilicais. Elas são artérias, mas não transportam sangue arterial. Elas transportam sangue venoso. Atentem para essa exceção. Novamente, toda artéria transporta sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio. Ok, exceto a artéria pulmonar. A artéria pulmonar e a artéria umbilical, elas transportam sangue venoso, apesar de serem artérias, tá bom? Então, qual é a função da artéria? Transportar sangue rico em oxigênio do coração para todo o nosso corpo. Aí vem as veias. As veias fazem o contrário. Enquanto as artérias transportam sangue arterial do coração para todo o corpo, as veias fazem um papel contrário. Olha o que é que as veias fazem. As veias trazem sangue venoso de todo o corpo para o coração. Por que que as veias fazem isso? Porque como é um sangue pobre em oxigênio, esse sangue tem que vir para o coração para ser mandado para os pulmões, para nos pulmões ser oxigenado. E depois de oxigenado, volta para o coração, já rico em gás oxigênio, e a artéria aorta transportar novamente para todo o nosso corpo. Olha a diferença. As artérias transportam sangue arterial do coração para todo o corpo. As veias não. As veias transportam sangue venoso de todas as partes do corpo para dentro do nosso coração, para que esse sangue seja oxigenado lá nos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares. Outra regra aqui, pessoal. Toda veia transporta sangue venoso. E o que é um sangue venoso? Sangue rico em gás carbônico. Toda veia faz isso, transporta sangue venoso. Menos essas duas aqui, ó. Menos as veias pulmonares, e também, estou marcando para vocês, e também as veias umbilicais, tá? As veias pulmonares, elas transportam sangue arterial. Cuidado com essas exceções, tá? Mas, de antemão, aprenda isso. Artéria transporta sangue rico em oxigênio, sangue arterial. Veia transporta sangue rico em gás carbônico, sangue venoso, ok? Eu vou já falar qual é o lado do coração que passa sangue venoso e qual é o lado que passa sangue arterial. E aqui os capilares, que são os vasos mais finos. Os capilares fazem o transporte de gases e nutrientes entre o sangue e os tecidos. Então, olha o corpo humano aí. Olha essas finíssimas ramificações. Tudo isso aí são os capilares sanguíneos. Tá bom? Os vasos sanguíneos que nós temos aqui dentro do nosso corpo. Olha a diferença entre eles, pessoal. Olha a estrutura de uma artéria, que sangue ele transporta? Sangue arterial. Olha a estrutura de um capilar, que são os menores vasos sanguíneos, e olha a estrutura aí de uma veia. Não tem nem como tu errar por conta do nome, não é verdade? Artéria leva sangue arterial do coração para todo o corpo. Veia traz sangue venoso de todas as partes do corpo para o coração. Tranquilo? Outra coisa importante também, pessoal, só para a gente detalhar, que existem dois tipos de circulação. A circulação pulmonar, ou pequena circulação, e tem a circulação sistêmica, ou grande circulação. Essa grande circulação é quando o sangue ele sai do coração, é levado para todas as partes do corpo e volta para o coração. Isso é a grande circulação. Já a pequena circulação, vou mostrar aqui para vocês, a pequena circulação, ou circulação pulmonar, é quando o sangue sai do coração, vai para os pulmões, é oxigenado e depois volta para o coração. Ele vai do coração, pulmão e volta para o coração.
Essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar. Aí eu vou voltar aqui para o coração para você aprender com mais detalhes. Vejam bem, questão de pergunta daqui a pouco. Gente, do lado direito do coração eu tenho átrio direito, ventrículo direito. Deixa eu marcar aqui. Não dá para marcar, mas está pintado. Essa parte de azul, pessoal, é o lado direito. Então, no lado direito só passa sangue venoso. Esse sangue venoso, ele é transportado para os pulmões para poder ele ser oxigenado. Já no lado esquerdo do coração só passa sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Então tu não pode esquecer isso. Lado direito tu tem átrio direito, ventrículo direito. No lado esquerdo tu tem átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Por que isso? Porque do lado direito passa sangue venoso e do lado esquerdo do coração passa sangue arterial, que é daí que esse sangue arterial é lançado lá para a artéria aorta e ela leva sangue oxigenado para todo o nosso corpo. Detalhe, tu poderia perguntar, professor, quando o sangue entra do átrio direito, do ventrículo direito, ele não pode retornar, não? Não. Por quê? Porque entre um átrio e outro, pessoal, existem válvulas. E essas válvulas impedem o refluxo do sangue. Então, vamos supor aqui, que o sangue chegue lá no ventrículo esquerdo, passe para o... Ou seja, o sangue chegou no átrio esquerdo, do átrio esquerdo passou para o ventrículo esquerdo, esse sangue não retorna do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo mais nunca, por conta de uma válvula que vai impedir esse refluxo. É a mesma coisa das nossas veias. O sangue vai passando e o sangue não volta, por conta também de válvulas existentes. Outra coisa, o sangue venoso com o arterial não se misturam por causa do septo do coração, que impede a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Não tem essa possibilidade. Até porque nós temos 4 câmaras no coração. Tá ok? Então não tem como o sangue venoso se misturar com o sangue arterial. Só não esqueçam, são 4 cavidades. 2 átrios, átrio direito, ventrículo direito e, no caso, átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então são átrios, são cavidades que formam aí o nosso coração. Chegando aqui, mostrando alguns aspectos. Aqui, ó. Olha uma casa organizada. Será que quando uma casa está organizada vai ter algum problema? Dificilmente. A não ser que algum problema aconteça devido à falta de uma má administração. É a mesma coisa que acontece com o nosso corpo. Se você cuida bem, ele vai ficar bem até o resto da tua vida. Por exemplo, ó, existem fatores que podem causar problemas do coração. Por exemplo, pessoas sedentárias que não praticam nenhuma atividade física, alimentação de má qualidade, tá? Você come demais, obesidade leva a problemas cardíacos. Por quê? Gordura no corpo vai fazer com que haja gordura nas artérias, entupindo as tuas artérias. E isso vai impedir o fluxo do sangue. E com isso pode acarretar problemas seríssimos. Então, sedentarismo, obesidade, tabagismo, tá? Pessoas que fumam também podem ter problemas aí relacionados ao cigarro, problemas cardíacos devido às substâncias tóxicas presentes aí no cigarro, é outro fator de risco, fumantes. Estresse também causa problemas cardíacos, não é bom não se estressar por conta desses problemas, tá? Que vão estar relacionados. Outra coisa que eu não falei que eu vou falar agora. Existe no coração, pessoal, perguntar para vocês, qual é o principal músculo do coração? Deixa eu ver se eu volto aqui para vocês verem. O principal músculo do coração é o famoso miocárdio, tá? O miocárdio, ele é um músculo que faz isso, ó, as contrações, lub-dub, sístole e diástole. O miocárdio, ele é um músculo dotado de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos nutrem esse músculo do coração. É ele que faz o coração bater. Qualquer problema de má circulação pode fazer com que haja infarto do miocárdio, tá? Então, o miocárdio, eu tinha esquecido de falar, mas ele é o principal músculo que compõe o nosso coração, tá? Ele que faz
essa função de fazer o coração estar batendo, nutrindo o coração, tá? Os batimentos cardíacos tem a ver aí com os batimentos, contrações do miocárdio. Entra sangue, sai sangue, chega sangue de maneira ininterrupta, fazem com que o coração bombeie sangue e leve sangue para todas as partes do nosso corpo, ok? 4 cavidades tem um coração e o principal músculo é o miocárdio. Aprenda isso. Músculo, professor. Oi? É o miocárdio. Miocárdio, principal músculo do coração. Tranquilo? Esse é o nome do coração. Então, ó, para ter uma boa vida coronária, prevenir é o melhor remédio. Cuidar bem, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, evitar alimentos gordurosos, isso aí facilita tanto a circulação como também faz bem ao coração. Tá? Vários corações, tá? Várias coisas que você pode fazer para ele ficar saudável, ler, praticar atividade física, assistir bons programas, não se estressar. E a aula é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, se for rápido, você vai ter a possibilidade de estar retornando, de estar revendo a nossa videoaula. Vamos aqui já já fazer o nosso jogo no nosso Kahoot. Vou só parar aqui a gravação. Pronto, parando aí a apresentação.